Oi, eu sou a Ginara Lopes. Bem-vindos a mais um vídeo do Refletindo Bíblia. Hoje nós vamos refletir sobre uma palavra que está lá em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 16. Eu vou colocar aqui na tela para lermos juntos. Vamos lá. Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: "Por favor, traga também um pedaço de pão." Mas ela respondeu: "Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos." Elias, porém, lhe disse: "Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." Então, essa é a história da viúva de Sarepta, uma mulher que Deus havia determinado que sustentaria o profeta durante os anos de seca, pois Deus também havia determinado que não choveria sobre a terra durante alguns anos. E então o profeta foi até ela, pediu um pouco de água, e quando ela estava indo buscar essa água, ele disse para ela: "Me traz também um pedaço de pão." Ela então disse: "Te juro pelo nome do Senhor teu Deus que eu não tenho nenhum pão. O que eu tenho é um pouquinho de farinha numa vasilha, um pouquinho de azeite numa botija. Eu vim pegar 2 gravetos para preparar uma última refeição, para que eu e meu filho venha comer e depois morrer." Então o profeta disse: "Não tenha medo. Faz como eu estou te dizendo. Vai, faz um bolo, traz para mim, depois você vai e faz para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, que a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija se secará, até que eu faça chover novamente sobre a terra." Eu aprendi algumas lições com essa palavra. Me chamou muita atenção que Deus ele poderia ter enviado o profeta na casa de alguém que tivesse mais recurso para sustentar ele. Mas Deus enviou o profeta na casa de quem tinha só um pouquinho. Porque Deus ele é provedor. Deus queria prover sobre a vida daquela mulher. Deus via a história dela. Ela provavelmente morava sozinha com o seu filho. E quando o profeta pede para ela o pão, é como se ela estivesse dizendo: "Eu estou no meu último recurso. Eu não tenho mais de onde tirar alimento. O que eu tenho é só isso aqui." Tanto que ela estava tão sem perspectiva que ela disse: "Nós vamos comer e vamos morrer depois." Porque ela não tinha de onde tirar alimento. Era o último recurso dela. E então o profeta disse: "Não tenha medo. Vai e faz como eu estou dizendo. Faz primeiro para mim. Depois você volta e faz para você e para o seu filho." Mas espera aí, não tem muita lógica, né? Porque ela acabou de dizer que tinha só um pouquinho. Um pouquinho para que ela e o filho comesse e morresse depois. Agora o profeta está pedindo para que ela vá e faça para ele primeiro, depois volte e faça para o filho. Porque Deus havia liberado uma palavra de que ia prover, de que não se acabaria a farinha nem o azeite. E essa mulher ela teve que dar um passo de fé para obedecer à voz de Deus. Ela teve que dar um passo de fé. O profeta disse para ela: "Não tenha medo." E o medo, ele nos paralisa. O medo paralisa. É normal sentir medo, mas a gente não pode deixar que o medo nos paralise. E há momentos que Deus ele vai nos pedir coisas que não tem muita lógica. Como assim o Senhor está dizendo para eu ajudar alguém se quem está precisando de ajuda sou eu? Como assim o Senhor está pedindo para eu abraçar alguém se eu que preciso ser abraçado? Como assim o Senhor está mandando eu doar essa quantia, eu doar essa roupa, eu estender a minha mão dessa forma se eu é que estou precisando de ajuda? Como assim? Não tem muita lógica. Mas a obediência dessa mulher trouxe provisão para ela. Porque o que ela tinha era um pouquinho só. Pouquinho suficiente só para aquele dia. Ela e o filho iam comer e iam morrer. Eles iam morrer. Mas
o ato de fé dela, o passo de fé, a obediência dela, de fazer primeiro o que Deus havia mandado, trouxe provisão durante anos, não foram dias, foram anos que Deus proveu e não se acabou o azeite nem a farinha, porque ela obedeceu. Ela tinha só um pouquinho, mas a obediência dela multiplicou, porque ela foi obediente. E em muitos momentos nós temos que dar esse passo de fé, de obedecer a voz de Deus, mesmo que a gente não esteja entendendo. Não faz muito sentido no momento. Às vezes Deus fala umas coisas que não faz muito sentido com o seu cenário. Você olha e fala, peraí, não faz sentido. Como assim dar esse passo de fé? Não faz sentido, não condiz com o que eu estou vivendo. Mas quando Deus fala, Ele garante. E quando a gente dá um passo de fé, em obediência, Deus Ele provê. Como aquela mulher fez. Ela deu um passo de fé de fazer primeiro o que o profeta disse. Ela teve que abrir mão de si, do que ela queria, do que ela pensava para si. Porque o que ela tinha era para ela e para o filho. Agora ela tinha que abrir mão daquele alimento para alimentar o profeta e crer que Deus ia prover para ela e para o filho. É lindo, porque em muitos momentos é isso que Deus requer de nós. Que a gente abra mão de ser egoísta, que a gente pare de pensar só em nós, que a gente abra mão de pensar só no nosso bem-estar e obedeça e estenda a mão para o próximo. Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. E em muitos momentos, Deus vai nos pedir para fazer coisas que nós estamos precisando. Mas Deus vai dizer, não, oferece, oferta, estende a sua mão. E então, nós temos que dar esse passo de fé crendo que Deus vai prover na nossa vida. Crendo que, a partir do momento que eu estendo a mão e ajudo alguém, Deus está cuidando de mim também. A partir do momento que eu sou instrumento de Deus como provisão para a vida de alguém, Deus está provendo na minha vida também. Porque a obediência é isso. E Deus, Ele provê, Ele tem provisão para quem é obediente. Então, em muitos momentos, a gente vai ter que abrir mão de si. Ou melhor, é bom abrir mão de si sempre, não em alguns momentos. Abrir mão de si, de pensar só em si, de ser egoísta. Abrir mão disso para obedecer a voz de Deus. Estender a mão, ajudar o próximo, crendo que Deus vai prover, que Deus já proveu na nossa vida. Porque às vezes é um pouquinho só que a gente tem, mas a nossa obediência nos traz provisão contínua, nos traz provisão extraordinária. Porque o que Deus fez na vida dessa mulher foi isso. Ela tinha só um pouquinho. Era o último recurso. Mas Deus fez do último recurso dela multiplicar por anos. Não foram meses, foram anos que Deus multiplicou. Então que a gente possa ter esse coração obediente para obedecer a voz de Deus, mesmo quando a gente não está entendendo. Mesmo quando a gente não entende, que a gente está com medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não deixe o medo te paralisar. Se Deus falou, vai com medo mesmo. Se Deus falou, faz com medo mesmo. Só não deixe o medo paralisar você. Que a gente possa ter esse coração obediente, esse coração que confia e crê que, a partir do momento que nós estendemos a mão e ajudamos o próximo, Deus também provê na nossa vida e cuida de nós. Porque o fato de eu ajudar alguém não anula o fato de que Deus também cuida de mim e pode também enviar pessoas para me ajudar. Para que a gente possa ter esse coração obediente, esse coração que não deixa o medo parar, mas que obedece à voz de Deus independente da situação, mesmo que não esteja entendendo nada, que a gente possa confiar que Deus é fiel e que Deus cumpre o que promete e que Ele provê nas nossas vidas. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, deixa o seu like. Peço também que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe também essa palavra com alguém que você sabe que está precisando. E é isso. Que Deus abençoe em nome de Jesus.